Fala galera, o vídeo de hoje é dedicado a uma coisinha que tá presente em todo mundo. E se você tá aqui é porque você tem vontade ou precisa vencer essa coisinha que é o medo. Minha missão aqui é te fazer desprender disso, então fica comigo até o final desse vídeo e presta muita atenção no que eu vou te falar, porque pode ser que te ajude. E antes de começar eu queria dizer que, cara, esse videozinho de, sei lá, uns 5, 8 minutos, não faço ideia de quanto tempo ele vai ter, ele demora no mínimo 8 horas pra ser feito. Então se vocês puderem dar uma valorizada no meu trabalho, dar aquele estímulozinho, deixando o teu gostei aí embaixo, porque isso, além de ajudar aqui, vai ajudar o YouTube a te entregar mais vídeos como esse. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu postar por aqui. Sério, se vocês fizerem isso, realmente vai me ajudar e me estimular demais. Enfim, mas agora, finalmente, vamos lá pro vídeo. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta sempre de começar falando sobre a origem do problema, como tudo começou, mais ou menos, né? E teve uma vez que eu assisti um vídeo de um coach falando que medo é uma parada completamente desnecessária. E quando eu ouvi isso, eu saí do vídeo na hora. Porque, cara, isso mostra que a pessoa não teve um mínimo de cuidado e interesse em estudar um pouco sobre o medo, no caso. Porque, cara, o medo, ele é necessário sim, né? Desde quando a gente se conhece por gente, a gente tem medo. Ele faz a gente ficar mais atento, deixa nossos sentidos mais alertas. Ele sempre foi essencial para nossa sobrevivência desde milhares de anos atrás. E cara, uma pessoa que não tem medo de nada, ela pode se machucar muito. Por exemplo, imagina que você tá numa savana africana, né? Tem um leão morrendo de fome, e aí você vê o leão e pensa, não, eu vou passar na frente dele porque eu não tenho medo, né? Cara, não precisa ser um gênio para saber que isso não vai acabar bem. Então, cara, uma pessoa que não tem medo de nada pode se machucar muito e até perder a vida. E a razão pela qual a gente não faz isso, né, que eu acabei de falar, também não é necessariamente medo, mas sim a certeza que aquilo não acabaria bem. Por exemplo, uma criança vê um fogo, né, coloca a mão no fogo e se queima. Ela não é necessariamente corajosa por causa disso, mas quando ela faz, ela aprende que o fogo é uma ameaça de certa forma e começa a evitar. E a conclusão que a gente pode tirar disso é que é muito útil aplicar as lições do passado, que elas acabam virando uma reação instintiva do perigo. Então o medo de fato nos protege, mas quando ele é demais pode ser muito prejudicial. Que a gente, quando a gente nasce, né, a gente nasce sem medo. Ele é uma coisa que a gente desenvolve, que foi o que eu acabei de falar nos exemplos anteriores. E cara, desde criança a gente é condicionado a sentir medo. A gente cresce ouvindo que a gente não pode fazer tal coisa, senão o bicho-papão vai nos pegar, que a gente tem que estudar pra passar por uma baita faculdade, porque senão a gente vai passar por dificuldade. Tudo na nossa vida nos faz sentir medo. E geralmente são as pessoas que mais têm influência nas nossas vidas que fazem a gente sentir isso, né? Nossos pais, amigos, namorado, namorada, parceiros, enfim. Elas são as pessoas que mais querem nos proteger. Então elas tentam estimular a gente a fazer o que é na cabeça deles uma garantia de sucesso, né? O que a maioria das pessoas fazem, justamente para evitar que a gente se frustre. E cara, pensa, geralmente os nossos pais nos sustentam, né, até a gente ter alguma independência e conseguir morar sozinho. E quando isso acontece, a gente percebe que a gente não tem ninguém pra fazer mais nada por nós, né, de certa forma. Então a gente automaticamente fica com medo de arriscar e começa a querer não fazer nada que possa dar um mínimo errado, porque senão a gente pode acabar passando por problemas. A questão é, a gente vive numa sociedade que já coloca medo dentro da gente desde pequenos. As pessoas vivem com medo e deixam de alcançar os próprios objetivos por causa disso. Todas as pessoas que têm algum medo desnecessário dificilmente andam pra frente. Ah, eu tenho medo de conseguir um bom emprego, então eu vou aceitar ficar nesse emprego ruim pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de não conseguir um namorado ou namorada melhor, então eu vou continuar nesse relacionamento que eu não tô muito satisfeito pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de não ter um bom rendimento, então eu vou continuar investindo mal meu dinheiro pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de empreender, então eu continuo trabalhando nesse modelo de negócio que eu não concordo. E a consequência disso tudo, cara, é que você muito provavelmente vai ter uma vida frustrada por conta disso, por você ter sido sempre limitado por causa do medo. Então, cara, é compreensível que você tenha medo, mas sabe que você precisa vencer ele porque ele te limita. Pra aprofundar essa parte, eu vou usar um exemplo que eu vi num vídeo do Thiago Fonseca, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar o link pro vídeo dele, que eu tô falando aqui na descrição, dá uma olhada lá depois que vocês acabarem esse vídeo, que é o seguinte: quando o elefante é filhote, sabe, esses elefantes assim de circo, ele é amarrado, né, o povo amarra
amarra ele pra não deixar o elefante fugir. E ele fica amarrado numa corda, né? E cara, quando ele é filhotinho, ele dá a vida pra sair dessa corda, né? Ele se mexe, ele faz o máximo de força possível pra tentar sair e não consegue. Todo dia ele fica lá tentando e nunca consegue se libertar de fato. Mas esse filhote ele vai crescendo e as pessoas do circo mudam a largura da corda, né, para ela se adaptar ao tamanho do elefante, mas não necessariamente muda tanto a grossura, né, de maneira tipo proporcional. E quando o elefante fica adulto, muito provavelmente ele conseguiria se soltar, mas ele não se esforça mais. Ele já sabe que enquanto ele tá amarrado, não importa o que ele faça, não adianta. Ele acha que ele não vai conseguir sair. Ele não tem noção que a força que ele tem adulto é suficiente para livrar ele daquilo, por ele ter passado anos e anos tentando e não conseguindo. E outro exemplo que ele dá é que quando a gente é criança, a gente fica lá encolhidinho na barriga das nossas mães. E quando o bebê nasce e estica as mãos, né, estica os braços e não sente que tá dentro da barriga da mãe, a criança leva um susto, né, e começa a chorar. E uma das formas de fazer a criança parar de chorar, né, é pegar um cobertor, né, uma coberta, enrolar a criança, né, de forma que ela fique exatamente como ela ficava dentro da barriga da mãe. E aí ela vai parando de chorar aos poucos. A questão é, a gente tem medo do que é novo, né? A gente tem medo do desconhecido. E por a gente ter medo e achar que sabemos o que vai acontecer, a gente não tenta, nem faz nada. A gente continua no mesmo lugar. Igualzinho ao exemplo do elefante, que já tentou e acha que não vai adiantar nada continuar tentando, mesmo depois de ter ficado muito mais forte. Ele para de confiar no próprio potencial dele. Cara, imagina quantas pessoas, mentes, talentos, nunca se manifestaram pro mundo por causa do medo. Imagina quantos Neymar, Silvio Santos, Whindersson Nunes existem por aí que nasceram para ser alguma determinada coisa e não seguiram por causa do medo. A ideia é não deixar que os heróis que moram aqui fiquem limitados por causa desse sentimento. E tem uma frase que o Thiago fala no vídeo dele também, que é: as asas de um pássaro não são testadas dentro do ninho. Então, cara, se joga que você vai descobrir o poder e a grandeza das suas asas. Cara, lembra, o medo é normal, mas você pode usar ele como estímulo. Muitos cantores e atores falam que ficam com medo antes de entrar no palco. E é justamente esse medo que faz eles muitas vezes performarem melhor ainda. Porque a gente fica com um sentimento de não querer errar e a gente acaba superando nossas próprias expectativas, arrumando maneiras de acertar. Então começa a tentar reconhecer esse medo e refletir se ele é realmente necessário. E se não for, enfrenta. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Porque a única forma de você vencer um medo é enfrentando. Então, galera, isso era o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, incentivado vocês um pouquinho a se livrar de um medo de fazer alguma coisa específica. Eu venho aqui novamente pedir pra vocês deixarem um gostei aí embaixo, né? Porque isso vai ajudar bastante, se inscrever no canal. E, cara, comenta aí embaixo se vocês quiserem algum medo que vocês têm, que vocês gostariam de vencer, né, que eu respondo nos comentários, às vezes tentando dar alguma dica, vendo se consigo te ajudar, ou às vezes fala um medo que você tinha e como você fez para superar isso, porque outras pessoas podem ter, e aprender com o teu comentário. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui, né? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, e é isso. Meu nome é Léo Pérez e esse é o canal Desprendendo.